Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. Balões Pic Pic. Ed Ribeirão e tem 40 anos. E Mousse Cake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Olá, boa noite. No programa de hoje eu recebo engenheiro, administrador de empresas, economista, João Amoedo. Obrigado por estar aqui conosco, poder bater um papo com a gente. Obrigado, eu que agradeço. Tem algum prazer a mais nisso tudo aí que eu falei, não? Não. Só a história de ser fundador de um partido que era um negócio meio esquisito há um tempo atrás, mas cada vez está ficando mais normal aí, dada a experiência que a gente está tendo no processo aí. Afundar um partido, João, significa que você resolveu deixar de reclamar, deixar de estar na lista dos batedores de tambores e resolveu agir. E aí? Acho que foi exatamente isso, a história de partir da indignação para a ação. E no primeiro momento a ideia nem era montar um partido. No primeiro momento, aí, quando a gente começou a conversar lá, eu e um pequeno grupo de amigos, em 2008, 2009, o que a gente queria era levar práticas da iniciativa privada para a área pública, com um único objetivo: melhorar a qualidade dos serviços públicos prestados, porque no nosso entender, e isso vale até hoje, quer dizer, a gente paga uma carga tributária enorme e os serviços públicos essenciais são muito ruins. Não é só isso, né? Isso é só o início. Não é só o serviço público, né? E aí, quando a gente se aproximou de alguns políticos, por intermédio de amigos em comuns, a conclusão foi: nós precisamos trazer novas lideranças para o mundo público. Isso lá, de novo, 2009, 2010. E aí chegamos à seguinte conclusão: bom, para essa renovação ser feita, tem que ser através de uma instituição, tem que ser através de um partido político. E para você engajar as pessoas que hoje muito reclamam, mas pouco participam, a melhor coisa é fazer um partido que comece do zero, com gente nova, inovando. E aí veio a ideia, falou: bom, então a conclusão é meio óbvia, temos que montar um partido. E nos lançamos nisso lá em 2010, no que parecia ser uma loucura, porque ninguém tinha, nenhum dessas pessoas do grupo tinha qualquer experiência na política. Pelo contrário, a gente fazia só o dever como cidadão de ir a cada 2 anos e votar. Eu, infelizmente, sou carioca, então, infelizmente, do ponto de vista de processo eleitoral, então a grande maioria das vezes votava no menos pior, não ficava nunca contente com quem eu estava votando. Continua até hoje. Continua até hoje, não foi diferente agora no processo de prefeito. E aí veio a ideia: bom, temos que fazer alguma coisa, o instrumento é o partido, que a gente precisa mudar esse modelo de Estado, melhorar a eficiência, diminuir a corrupção. E aí em 2010 dissemos: vamos colocar essa ideia de pé. Juntamos lá 200 amigos e conhecidos em 3 reuniões, falamos: olha, estamos pensando em fazer isso, não sabemos se vai dar certo, mas o nosso comprometimento é tentar fazer alguma coisa, melhorar a nossa cidadania, melhorar a gestão pública e fazer as coisas certas. Vocês estão dispostos a entrar conosco nesse projeto? Se vocês estiverem, a gente vai em frente. Mas você sabe o que me chama a atenção? A princípio, para começar, entre tantas coisas, o nome do partido. Né? Lá em 2010, você colocar novo, eu sei o que você quer dizer com novo, e o telespectador sabe o que você quer dizer com novo. Mas de lá para cá, todo mundo está seguindo essa linha. Está todo mundo descaracterizando PMDB, PSDB, PPP, PPPO, POPUPU, e agora tem livres, não livres, podemos, não podemos. Agora virou uma linha interessante que vocês viram isso há 7 anos atrás. O nome é uma história engraçada, porque eu tinha um amigo que a gente fazia esporte junto, era publicitário. E eu pedi para ele nos ajudar. E ele veio com as 6 ou 7 sugestões de nome. E ao mesmo tempo, jantando em casa, minha filha menor na época tinha 16 anos, ela falou: pai, por que vocês não põem o nome de novo? Que novo me remete a carro novo, aquele cheirinho de carro novo. E aí, quando a gente trouxe os 6 nomes que ele sugeriu e esse nome novo e fez uma enquete, éramos na época um grupo de 8 ou 9. Bateu em bêbado. Unânime. O Bateu novo. Em bêbado. Então, fácil. Aí falou: bom, se esse é unânime, vamos sair com esse. E foi assim que surgiu a ideia do nome novo, né? Bom, enveredando pela política, o que é mais fácil, cuidar de um linfoma ou da política? Olha, a política é mais difícil. Né? É mais difícil. Os dois são desafiantes, quer dizer, claro que um tem uma característica bem diferente, porque um você está fazendo porque quer,
que é a política, né? E o outro não tem muito jeito. Então, é um negócio... Você não quis, mas teve que atravessar. E você não sabe como é que termina. Mas, no fundo, são desafios que te preparam para a vida. Eu sempre fui muito movido por desafios. Em toda a minha carreira profissional, sempre que eu cheguei em um determinado momento em que estava alguma coisa estável, que estava tranquilo, eu não sei porquê, eu me motivava para um desempenho maior e deixava aquele estágio de lado. Então tem sido assim, e o partido não foi muito diferente. Agora, realmente, assim, das experiências que eu tive de reestruturação de empresa, essa tem sido a mais difícil, porque é um ambiente bastante hostil, onde você lida basicamente com pessoas voluntárias, num cenário onde a política é muito mal vista. Desconfiança. Então, eu brinco o seguinte, quando você começa alguma coisa, uma empresa, você fala, não, eu estou começando do zero. Na política, eu acho que você não começa do zero, você começa do negativo. Mas é por isso que eu estou falando, ó, na medida que você tem uma atividade profissional, que você se dedicou à sua vida, daqui a pouco nós vamos falar disso, muito forte, inclusive no sistema financeiro e no sistema bancário. Na medida que você fala, vou para a política, você já não pensa assim, bom, já me misturaram no meio de um saco com umas farinhas lá que não estão lá muito bem peneiradas. Na época, eu disse que a grande maioria das pessoas que eu tinha relacionamento tinham dois grupos, né? Os meus amigos que me conheciam e diziam assim, João, não vai se meter na política. E os que não conheciam, que diziam assim, bom, mais um querendo se aproveitar. Então, assim, o estímulo, de fato, para você ir é muito pequeno. Felizmente, isso mudou ao longo do tempo. A evolução do novo, o quadro nosso político, que hoje é bem diferente do que era em 2010, isso tudo mudou. Mas, então, está mais fácil hoje. Mas lá atrás era muito difícil, porque a visão é exatamente essa, de quem vai para a política é porque quer se aproveitar. O que é muito ruim, porque você acaba alijando, impedindo que as pessoas do bem venham, porque elas se sentem, são questionadas por estarem indo. Mas isso está mudando, a gente faz processo seletivo no novo para candidatos e as pessoas hoje, uma das perguntas que a gente tem feito para esses pré-candidatos é como é que foi a receptividade dos seus amigos e da sua família quando você disse que ia entrar num processo seletivo para ser político. E grande parte delas disseram, olha, me apoiaram bastante, disseram que vão me ajudar, vão participar. Então, é aquela história da crise, né? A crise, como tudo na vida, tem um lado bom. E acho que o lado bom foi ter mostrado para as pessoas que essa crise toda aconteceu muito por a nossa ausência do mundo político e está na hora de participar. A gente estava falando sobre a sua participação nas instituições financeiras. Você esteve lá no BBA, esteve no Itaú, Unibanco, conselhos, e executivo e uma série de coisas. Você acha que é possível, você falou em levar para a iniciativa pública aquilo que você gestou na privada? Assim, eu acho que tem conceitos que são muito importantes e que infelizmente não estão presentes na área pública. Primeiro deles, os recursos são escassos. Todo mundo que trabalha na iniciativa privada parte desse pressuposto, que os recursos são escassos. Infelizmente, na área pública, a grande maioria dos políticos não pensa assim, porque quando os recursos acabam, eles aumentam os impostos. Então, assim, o primeiro conceito você trabalha com recursos escassos. Segundo conceito, justamente por trabalhar com recursos escassos, você tem que ter prioridades. Então, de novo, o Estado também deveria ter prioridade. O que é mais urgente para a população? Eu estar administrando empresa de petróleo, distribuindo carta ou cuidando da segurança e do ensino básico? Então, esses conceitos. Terceiro, você tem que prestar conta para o seu cliente, para o seu cidadão. É isso que a gente faz na iniciativa privada. No mundo público, as pessoas não fazem isso. Então, eu acho que essas ideias, essas premissas, fazem muita diferença se a gente for capaz de implantar isso no mundo público. E eu acho que não tem país que vai conseguir prosperar se não implantar esse tipo de coisa, quer dizer, esse tipo de princípios e essa rotina na vida pública, né? Eu vou chamar o nosso primeiro intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar.
Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Ter mais informação faz bem até para o seu bolso. Clube do Assinante A Cidade. Mais benefícios para quem está sempre bem informado. Saiba mais em clubedoassinante.jornalacidade.com.br. Assine já e aproveite. 0800 775 7575. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed, Balões Pic Pic e Mousse Cake. Estamos de volta com o segundo bloco do programa. Olha, graças à Unimed, que cuida da sua saúde, Balões Pic Pic, 40 anos de Ribeirão Preto, exportando para diversos países, e Mousse Cake, o lugar mais gostoso de Ribeirão Preto, sem dúvida nenhuma. E a gente entra perguntando, presidência da República? O Novo pretende ter um candidato à presidência, na verdade não é que pretende, terá, porque nós entendemos que o cenário está totalmente em aberto para 18, há uma procura de nomes novos, mas eu diria que não é só de nome novo, eu acho que é isso que está a grande diferença. O que as pessoas querem é uma atitude nova, uma postura nova, né? Então, no caso do Partido Novo, a gente tem muito essa característica. Então, não faria sentido, nessa falta de ideias, nessa ausência de um debate mais amplo, nós não temos um candidato. Não estranhem, marque esse rosto, não estranhem se o ano que vem vocês estiverem vendo como candidato à presidência da República. Mas assim, então eu me afastei do diretório do Novo, porque no Novo quem é membro dos diretórios não pode ser cargo eletivo, é uma forma importante de separar a gestão do partido da gestão pública, para que as pessoas que estão na gestão do partido possam fiscalizar, monitorar quem está representando o partido na área pública. Então eu me afastei em junho desse ano, justamente para ter a opção de eventualmente ser um candidato do Novo. Mas isso ainda está em conversas aí com o diretório, pode ser que isso venha a acontecer. Agora, você já se anunciou carioca, né? E não precisa, pelo sotaque, não precisa nem dessa informação. Mas e seu estado, hein, João? O que você me fala? Olha, o Rio tem um problema, ele tem uma sequência de governantes ruins, e aí não vamos nos enganar, né? Peraí, teve algum bom na história recente? Não, é uma sequência de governantes ruins, assim, ao longo de muitos anos, eu pelo menos não lembro. Mas assim, eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode nos enganar. Eles estão lá porque foram colocados por nós. Então, foi o voto dos cariocas ou da turma do Rio que Mas colocou. é importante a gente cada vez mais falar para o telespectador que quer a mudança radical, a mudança drástica, a mudança fácil, que não existe isso na democracia. A mudança é de 2 em 2 anos e no voto. Exatamente. Não adianta ficar caçando bruxa. Não é verdade? É isso. Eu acho duas coisas, né? Não adianta caçar bruxa e não adianta procurar um salvador da pátria. A gente tem que ser razoável de entender que não tem melhor gestor para a vida de cada um de nós do que nós mesmos. Então é isso que a gente acredita muito novo. Quer dizer, um Estado inchado, intervencionista, tem um único objetivo, não é melhorar a vida do cidadão. É ao contrário, é na verdade dar ferramentas para quem está no poder se perpetuar. Então, a ideia principal do Novo, e para a gente mudar essa dinâmica, é exatamente empoderar o cidadão. É ele que tem que tomar as decisões, ele que tem que participar do processo. Isso começa no processo eleitoral, votando de forma consciente, ele procurando as pessoas. Eu brinco, eu acho que assim, muito provavelmente a grande maioria das pessoas leva muito mais tempo para escolher qual modelo de celular que vai comprar do que para definir quem vai ser o seu governante pelos próximos 4 anos. Então a gente precisa mudar essa dinâmica. Óbvio, precisamos ter outras opções, quer dizer, as pessoas precisam ter outras opções para poder fazer essa escolha, mas é muito importante nós assumirmos a responsabilidade sobre o que a gente quer. E a política não adianta a gente não gostar, porque ela é fundamental no direcionamento da nossa vida, né? Mas assim, a minha percepção, e por isso eu sou uma pessoa que estou otimista em relação a 2018, porque está havendo essa conscientização cada vez mais crescente da população, a vontade de participar, de se engajar.
de determinar de fato os rumos da nação. Hoje a gente fala muito de executivo, né? O prefeito, o governador, o presidente da República. Mas nós esquecemos que dentro do sistema democrático brasileiro, o legislativo é fundamental. Seja ele nas proposituras, seja ele na fiscalização. Né? Ribeirão Preto teve, na última eleição, ou seja, o ano passado, uma renovação importante, especialmente no que diz respeito a vereadores que estavam envolvidos numa operação aí da Polícia Federal, ok? A pergunta que eu te faço como cidadão e acho que o telespectador quer te fazer, esses mesmos aí de 20, 30 anos lá do Congresso Nacional, você acha que a população vai dizer não para eles? Olha, eu imagino que boa parte dessa turma venha a ser renovada. A população está muito consciente disso. Essa questão que você colocou é realmente fundamental, que o legislativo é uma casa muito importante para as mudanças que a gente precisa fazer no Brasil, né? De legislação, de modelo do Estado. Isso, inclusive, é uma das prioridades do novo. Agora, é claro que quem está lá quer, de alguma forma, se perpetuar. E um bom exemplo que eu gosto de mencionar foi a reforma política recém-feita, onde um dos principais objetivos foi criar um fundo partidário de 1,7 bilhões de reais, basicamente para financiar a campanha dos que já estão lá, e com a distribuição dos recursos muito concentrada nos grandes partidos, coincidentemente os que estão mais envolvidos em denúncias de corrupção. Então, o sistema em si quer se proteger, quer eliminar a concorrência, quer diminuir a renovação, a chance de algo novo aparecer. E aí é mais importante ainda voltar ao ponto que a gente estava falando, que é a responsabilidade do cidadão de não só querer a renovação, como atuar por ela, né? Quer dizer, votar em novos nomes, divulgar as ideias, ser um formador de opinião de fato. Então, isso é fundamental, mas fazendo isso, eu acho que a gente pode ter a chance de ter uma bela renovação no Congresso. Como é que, João, você pega um sistema parlamentar desse, em que ele, eu posso falar ele é sedutor para a corrupção. A forma como o deputado, o senador, ele chega lá, ele pode chegar super bem intencionado, mas parece que existe uma sedução para corromper o cara. Como é que faz? Precisa acabar. Emenda, coisas que facilitam para que isso aconteça. Eu acho assim, a primeira coisa que a gente tem é a tal da sedução pelo poder, né? Eu acho que é uma série de fatores que explicam isso que você bem comentou. Primeiro, o tamanho do Estado. O Estado é muito grande, então ele tem muita dificuldade para criar e, consequentemente, muito favor para vender. Então, é uma concentração de poder que cria um ambiente propício à corrupção. Segunda coisa, o eleito tem que chegar lá dando exemplo de corte de privilégios. Então, a gente até fez isso novo, quer dizer, redução do número de assessores, redução das verbas de gabinete, quer dizer, ele tem que ir para lá como um cidadão comum, que vai trabalhar com recursos escassos e vai reduzir esses seus privilégios. Terceira coisa que é o que falta no Brasil hoje. Os partidos como instituição deveriam cobrar de quem foi eleito uma postura em prol do cidadão e não uma postura de perpetuação no poder, quer dizer, o comprometimento, a dívida, vamos dizer, a responsabilidade deveria ser com o cidadão e não com o Estado, com a máquina partidária, né? E, infelizmente, a grande maioria dos partidos não se estruturou e não se comporta como uma instituição. E acho que isso que seria fundamental para justamente poder cobrar das pessoas que foram eleitas e colocá-las no rumo correto, né? Representando os desejos do cidadão. Nós vamos chamar o segundo intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Em 1924, o desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Acho que hoje vou pedir o fettuccine de shiitake. Eu tô querendo aquele lombo de bacalhau. Ou então, o risoto milanês, com cordeiro ao molho de hortelã. E de sobremesa, taça merengue. Eu vou de taça mousse cake. Divide comigo? O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu.
Ter mais informação faz bem até para o seu bolso. Clube do Assinante à Cidade. Mais benefícios para quem está sempre bem informado. Saiba mais em clubedoassinante.jornalacidade.com.br. Assine já e aproveite. 0800 775 7575. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed, Balões PicPic e Mousse Cake. Estamos de volta com o último bloco do programa, já falei para vocês, marquem aí, hein? Olha essa carinha aí, eu acho presidenciável, não sei, vamos ver aí, o tempo aí, o ano vai dizer isso pra gente, vai dizer, o tempo vai dizer. Bom, ô João, fala-se muito da corrupção, os números são alarmantes, né? Os números, a pergunta que eu te faço, você tem esse balanço, ou seja, existe várias instituições e entidades que têm um número de corrupção no país. Eu não sei nem como é que se calcula isso. Acho que tem vários cálculos, né? Até porque também são números que são estimados, estimativas, porque você não tem como saber. Eu não sei qual que é a metodologia para você chegar naquele número. Exatamente. Bom, a pergunta que eu te faço é assim, bom, nós estamos falando de trilhões de reais, não é bilhões. Num orçamento de um país desse, onde se você falar em trilhão, você está falando numa fatia muito grande do bolo. No mínimo em 20% do orçamento brasileiro. Mínimo. Se chegar na casa do trilhão, nós estamos falando em 20% do orçamento brasileiro. Porém, eu pergunto para você, se esse número é suficiente para cobrir o que nós não temos. Ou seja, se nós zerássemos a corrupção, esse dinheiro daria para dar saúde, para dar educação, para dar transporte, para dar infraestrutura, para tudo que falta nesse país? Eu acho que a corrupção, sem dúvida, como você falou, que as estimativas são muito diversas, né? E ela é um grande problema. Agora, eu entendo que o problema maior, de fato, é a ineficiência na gestão pública. Ele é um custo ainda mais oneroso do que a corrupção, quer dizer, ou as obras que são feitas, o que é gasto justamente para se criar um ambiente propício à corrupção. Então, as duas coisas acabam se misturando. E o que a gente vê nos países que resolveram mais fortemente o problema da pobreza? Criaram riqueza. Basicamente, liberdade econômica. E o Brasil, quando a gente olha os rankings de liberdade econômica, a tempo para abertura de empresas, a carga de impostos, o tempo necessário para se calcular os impostos, as dificuldades não só para abrir, mas para fechar empresas também, dificuldades de contratação, toda a legislação e a burocracia existente faz com que o Brasil seja um país muito difícil de se criar riqueza. Então, no meu entender, um ponto que a gente deveria estar atacando muito fortemente para melhorar a qualidade de vida de todos é, de fato, melhorar a liberdade econômica, quer dizer, o país facilitar a vida do empreendedor. E quando eu falo do empreendedor, não estou falando do grande empresário, não, porque esse justamente tem mais facilidade. Você quer ver eu voltar para casa? E por que nós não fazemos isso? Basicamente porque o Estado acaba se colocando numa situação de ficar com poder centralizado para vender favores. E quando quer fazer alguma coisa, o legislador não quer. É verdade. Porque ele não quer perder o poder, a boquinha dele. Não quer perder o poder. E como é que nós fazemos? Se quem manda não quer, quem legisla e pode mudar também não quer, não tem o que fazer. A gente tem que lembrar que todas essas pessoas que estão lá, tanto do Legislativo quanto do Executivo, foram colocadas por nós. Então, o que é importante? A gente ter o diagnóstico correto, o que precisa ser feito. Mas esse discurso, João, você sabe o que é? Aí deixa eu te colocar a minha aflição como cidadão. Aí eu quero ficar igual todo mundo lá, 220 milhões, 215 milhões de brasileiros. Poxa, não tem um jeito de ser mais rápido isso, gente? Olha, não tem atalho. Não tem nada, eu não acredito em atalho na vida. O que você faz com atalho, você pode estar certo. O ganho que você vai ter agora pelo atalho, você pagará esse custo com juros e correção no momento logo à frente. E normalmente esse custo que aparecerá para você pagar vai aparecer no momento que você está mais descapitalizado. Então, você construir as coisas sem atalho e ter consciência disso é a forma mais rápida para você resolver os problemas. Deixa eu, antes de terminar o programa, vamos pular para a eleição do ano que vem. O que você espera encontrar pela frente para o ano que vem como concorrente? Olha, eu acho que está muito em aberto, os nomes já estão aí, né? Basicamente os nomes já estão aparecendo nas pesquisas, mas eu acho que ainda tem um nível de indefinição muito grande. Os números que você fala é o Bolsonaro e o Lula. Bolsonaro e Lula, mas vamos lembrar,
O Lula tem ainda uma chance de ser preso no meio do caminho e o Bolsonaro é um candidato ainda sem partido. Sério que você acredita nisso? Eu acredito. Sério? Sério, acredito. Eu vou te mandar um gorrinho do meu Papai Noel. Eu juro por Deus que eu te mando de presente. Eu sou otimista. E o Bolsonaro ainda é um candidato ainda sem partido e, no meu caso, que acredito muito na questão das instituições, isso para mim é uma grande interrogação, porque também não dá para você imaginar que você vai governar sozinho. E governar em conjunto não significa que você vai ter que fazer várias alianças e coligações deturpando o que você vinha se propondo, mas você tem que ir com a equipe. Eu não confio em nada que você faça sozinho. Então, no Novo, a gente sempre acreditou muito nisso. Quer dizer, você tem que fazer um projeto com equipe, com gente, porque senão você não constrói nada sustentável. Quando o presidente Temer assumiu, acho que a opinião pública e privada, todo mundo foi unânime de que ele colocou lá, pelo menos na área econômica, inclusive você divide lá naquela fundação no Rio de Janeiro com o Ilan Goldfein, que está afastado em função do Banco Central, né? Vocês participam daquela mesma instituição que não tem fins lucrativos, etc. Exato, e tal. É um estudo de desenvolvimento de políticas econômicas. Exatamente. Todo mundo foi categórico que estava ali um time de primeira time qualidade. De primeira, né? Muito bem. E não tem dúvida, tanto que os resultados estão aí. Mas quanto nós estamos pagando por isso? A população. Eu acho que o custo elevado está na negociação do Congresso, porque ele está tentando fazer mudanças. Eu não me furto em falar de dinheiro com você pela sua história profissional. Assim, o que eu acho que a gente está pagando, o custo elevado que se tem hoje é porque você tem um Congresso ainda funcionando nos moldes antigos, da emenda, da verba alocada. Então, com voto por liderança. Exato. Então, os avanços são muito custosos para o Estado. E a gente tem, por exemplo, uma coisa que é fundamental, não adianta a gente não enxergar a realidade. O Brasil tem uma conta na Previdência que não fecha. Então, se a gente não fizer essa reforma, no fundo, a gente está onerando as pessoas que ainda nem nasceram. Mas aí o funcionário público não quer, o Congresso não quer para fazer média com todo mundo. Como é que nós vamos fazer essa reforma da Previdência? A primeira coisa é comunicar corretamente que a reforma é um meio, porque o fim é ter as contas equilibradas e ter dinheiro para pagar saúde, educação e segurança. Se isso não acontecer, se a gente não consegue fazer uma reforma do jeito que ela está estruturada, com os privilégios para algumas categorias, especialmente no setor público, a gente já viu que a conta é inviável. 46% dos gastos está indo para a Previdência. O rombo da Previdência previsto para esse ano é alguma coisa como 180 bilhões e 202 bilhões ano que vem. Então, não tem jeito, a gente tem que mexer nisso sob o risco do país ficar inviável. E aí todos vão pagar a conta, né? E esse é o problema. Normalmente, a conta maior vem justamente para os mais pobres, que são os que mais precisam. Quem você julga mais decisivo para fazer essas mudanças, o Executivo ou o Legislativo? Hoje é o Legislativo. Acho que o Executivo teria que ser mais firme e teria que explicitar mais para a população para colocá-la a seu favor. Quer dizer, eu diria que hoje o determinante para essas mudanças vai ser a população. Então, o Executivo tem que ser capaz de trazê-la para o seu lado. Porque, rapidamente, para a gente finalizar, por que a população recuou depois que tirou a Dilma? Recuou em relação a quê que você disse? Se manifestar, porque a corrupção está aí, a grosseria das atitudes das instituições está aí. Eu não sei, eu acho que foi um misto de cansaço, de achar que, olha, não tem muito o que fazer agora, de postergar esse problema para 2018, e talvez por isso o debate eleitoral tenha sido tão antecipado, né? Então, acho que é um pouco por aí de se sentir talvez também sem força para fazer as mudanças depois de ter mudado e ter visto que quem entrou fez mudanças importantes na área econômica, mas dentro da mesma rotina, né? Claro que também com pressupostos econômicos com mais bom senso, mas dentro da mesma rotina de atuação política, o que não é bom, né? Claro. João, muito obrigado. Vamos voltar a falar, eu espero poder voltar a falar com você mais para frente para a gente poder, como eu tive com o Bolsonaro, estou com você nesse momento, eu espero para a gente poder voltar quando a coisa estiver um pouco mais definida. Perfeito, vai ser um prazer. Tenho certeza que vai ser um prazer, gostaria muito de estar de volta. Semana que vem estamos de volta com mais um diálogo aqui nos canais de Ribeirão Preto com, naturalmente, sempre lembrando, Unimed, Balões Pique-Pique e também o lugar mais
Ribeirão Preto, que é o Mousse Cake. Só desse nome já dá um tremendo de um sabor. Boa noite a todos. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. Balões Pic Pic. Ed Ribeirão e tem 40 anos. E Mousse Cake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia.